Em resumo, de 1 Macabeus capítulo 3 é a virada da história judaica. Ele estabelece Judas Macabeu como um líder militar carismático e piedoso, que com fé e ousadia obtém vitórias surpreendentes contra as forças sírias. A reação de Antíoco e o envio de um exército maciço forçam Judas a mobilizar seus próprios homens, enfatizando a dependência de Deus e a importância da obediência à lei. O capítulo termina com as tropas de Judas prontas para o próximo e crucial confronto. Vamos à leitura. 1 Macabeus capítulo 3. Seu filho Judas, cognominado Macabeu, ficou em seu lugar. Todos seus irmãos o auxiliaram, bem como todos os que se tinham unido a seu pai, aceitando generosamente a promessa de combater por Israel. Aumentou a glória do povo, revestiu-se da couraça como um gigante, cingiu-se com as armas da guerra e empenhou-se nos combates, protegendo seu exército com a espada. Assemelhava-se nas suas ações a um leão e parecia um leãozinho que ruge na caçada. Perseguiu e rebuscou com cuidado os traidores e lançou ao fogo os que perseguiam seu povo. Os maus recuaram diante dele, transidos de medo. Tremeram os que praticaram o mal, e a salvação do povo firmou-se em suas mãos. Seus feitos exasperaram os reis, mas alegraram Jacó, e sua memória permaneceu eternamente abençoada. Percorreu as cidades de Judá, expulsando os ímpios, desviando assim de Israel a cólera divina. Seu nome foi pronunciado até as extremidades da terra, e ele conseguiu a adesão daqueles que estavam a ponto de perecer. Aconteceu que Apolônio convocou os gentios, e de Samaria partiu com grande exército para combater Israel. Sob o Judas, saiu-lhe ao encontro, venceu e o matou. Muitos caíram aos seus golpes, e os restantes puseram-se em fuga. Apoderou-se dos espólios, tomou a espada de Apolônio, e desde então usava sempre nos combates. Serom, general do exército sírio, veio a saber que Judas cercara-se de soldados fiéis, convocados, e que ele os levava ao combate. Vou tornar-me célebre, disse ele, e cobrir-me de glória no reino. Vencerei Judas e suas tropas que se opõem às ordens do rei. Armou-se ele para a guerra. Um poderoso exército de ímpios marchou com ele, para reforçar e tomar vingança dos filhos de Israel. Avançaram até a muralha de Bet-Choron e Judas, seguido de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Mas à vista do exército que vinha contra eles, os companheiros de Judas disseram-lhe: como podemos enfrentar tamanho exército, se somos tão poucos? Tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido. É fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos. Para o Deus do céu não há diferença entre a salvação e uma multidão, e a de um punhado de homens, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Essa gente vem contra nós, com insolência e orgulho, para nos aniquilar, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos, não temais. E logo que cessara de falar, arrojou-se Judas com rapidez sobre os inimigos. Serom diante dele foi derrotado com seu exército. Judas o perseguiu na descida de Bet-Choron até a planície. Morreram cerca de 800 sírios e os restantes fugiram para a terra dos filisteus. E foi assim que se espalhou o terror de Judas e seus irmãos, e todos os povos das vizinhanças encheram-se de consternação. Sua fama chegou aos ouvidos do rei, e todas as nações comentaram os feitos heróicos de Judas. Quando o rei Antíoco soube dessas novas, encolerizou-se terrivelmente e reuniu todas as forças do reino, formando um exército poderosíssimo. Abriu o tesouro e deu ao exército o soldo de 1 ano, com a ordem de estarem prontos para qualquer eventualidade. No entanto, viu que lhe faltava dinheiro no tesouro e que os tributos do território eram deficientes em vista das perturbações e da maldade que havia provocado, suprimindo em toda parte as instituições em vigor desde outrora. Temeu, portanto, não poder pagar as despesas, como fizera já 1 ou 2 vezes, e ortogara as liberalidades, que distribuía em certo tempo com mão generosa, porque excedia em liberalidade a todos os reis, seus predecessores. Profundamente consternado, resolveu ir à Pérsia,
cobrar os tributos dessas regiões e recolher muito dinheiro. Deixou Lísias, pessoa de relevo, de linhagem real, para dirigir os negócios do reino, desde o rio Eufrates até as fronteiras do Egito, e ocupar-se até sua volta de seu filho Antíoco. Deixou-lhe a metade do exército do reino, com os elefantes, e deu-lhe as instruções referentes à execução de seus planos, especialmente no que dizia respeito aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Devia enviar um exército contra eles para destruir e aniquilar o poderio de Israel e o que restara de Jerusalém, e apagar desses lugares até a sua lembrança. Depois devia estabelecer em todos os seus confins estrangeiros, as quais distribuiria as terras por meio de sorte. O rei tomou a outra metade do exército, partiu de Antioquia, a capital de seu reino, no ano 147. Passou o Eufrates e atravessou as terras do Planalto. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes, Nicanor e Jorge, valorosos generais e familiares do rei. Enviou com estes 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros para invadirem e devastarem o país de Judá, conforme a ordem do rei. Postos a caminho com todas essas tropas, chegaram à planície perto de Emaús e penetraram nela. Quando os mercadores ouviram falar deles, tomaram grandes quantidades de prata e ouro e se dirigiram com péias ao campo para comprar os filhos de Israel como escravos. Exércitos da Síria, bem como do estrangeiro, vieram juntar-se a eles. Judas e seus irmãos viram que a situação era grave e que as forças inimigas acampavam dentro de suas fronteiras. Sabendo também como o rei havia ordenado de tratar o povo para destruí-lo e exterminá-lo, disseram uns aos outros: levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e por nosso lugar santo. Convocaram então toda a gente, a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia de Deus. Porquanto Jerusalém estava desabitada e deserta, não havia um só de seus filhos que nela entrasse ou dela saísse. Seu santuário estava profanado, soldados estrangeiros ocupavam a fortaleza, gentios faziam ali sua habitação. Toda a alegria havia desaparecido de Jacó, e a flauta e a harpa estavam abandonadas. Os israelitas se concentraram, pois, e se dirigiram a Masfa, defronte de Jerusalém, porque tinham tido outrora em Masfa um local de oração. Jejuaram naquele dia, vestiram-se com sacos, cobriram a cabeça com cinza e rasgaram suas vestes. Abriram o livro da lei para ler nele o que os gentios perguntavam às representações de seus falsos deuses. Trouxeram os ornamentos sacerdotais, as primícias e os dízimos, e mandaram vir os nazarenos, que tinham cumprido o tempo de seu voto. Em seguida, sua voz se elevou com força ao céu. O que faremos dessa gente e para onde a levaremos? Vosso santuário está profanado e manchado. Vossos sacerdotes estão em luto e na humilhação. As nações se coligaram para nos aniquilar, e vós sabeis o que elas tramam contra nós. Como resistir diante deles, se vós não vierdes em nosso auxílio? Então eles soaram as trombetas e levantaram um grande clamor. Depois disso, Judas nomeou chefes para grupos de 1.000, 100, 50 e 10 homens, e disse aos que acabaram de construir uma casa, de tomar mulher, plantar uma vinha, ou que tinham medo, que voltasse cada qual para sua casa conforme a lei. Os israelitas se puseram então a caminho e vieram acampar ao sul de Emaús. Preparai-vos, disse-lhe Judas, sede corajosos, estai prontos desde amanhã para o combate, e essas nações que estão unidas para nos arruinar, a nós e tudo o que possuímos de sagrado. Porquanto é preferível morrer no combate do que ver nosso povo perseguido e profanado nosso santuário, que se faça somente a vontade de Deus. O resumo do capítulo 4 de Macabeus é um capítulo monumental na história dos Macabeus. Ele mostra a ascensão de Judas como líder militar e espiritual notável, guiado pela fé e pela oração. As vitórias sobre Jorge e Lísias demonstram o favor divino e a eficácia das táticas de Judas. A culminação do capítulo é a purificação e a rededicação do templo, um evento que não só restaurou o culto judaico, mas também estabeleceu a duradoura festa de Hanukkah, um testemunho da fidelidade de Deus e da resiliência de seu povo. 1 Macabeus capítulo 4. Tomando consigo 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros de elite,
Jórgias se pôs a caminho à noite para surpreender o acampamento dos judeus e atacá-los de improviso. A gente da fortaleza servia-lhe de guia, mas Judas o soube e com seus destemidos companheiros saiu para esmagar aquelas forças do rei que tinham ficado perto de Emaús, enquanto as tropas estavam espalhadas na planície. Chegou Jórgias à noite ao acampamento de Judas, mas não encontrou ninguém. Pôs-se então à sua procura nas montanhas, dizendo: fugiram diante de nós. Todavia, Judas apareceu na planície ao despertar do dia, com 3.000 homens, que, exetuando espadas e escudos, não estavam armados como teriam querido. Entre mentes viram eles o campo dos gentios, poderoso, fortificado de cavalaria, e os próprios inimigos prontos para o combate. Não temais seu grande número, disse Judas a seus companheiros, e não temais seu choque. Lembrai-vos como nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com seu exército. Gritemos agora para o céu, para que ele se apiede de nós, que se lembre da aliança com nossos antepassados, e queira hoje esmagar esse exército aos nossos olhos. Todas as nações saberão que Israel possui um libertador e um salvador. Erguendo os olhos, os gentios viram-nos avançar contra eles, e saíram do acampamento para a luta. Enquanto os homens de Judá soavam as trombetas, travou-se a batalha, mas os inimigos derrotados puseram-se em fuga através da planície. Os últimos tombaram todos sobre a espada, enquanto eram perseguidos até Gazara e as planícies de Idumeia, de Azoto e de Jâmina, e sucumbiram cerca de 3.000 homens. Então Judas parou de persegui-los, voltou atrás com suas tropas pelo mesmo caminho e disse: não penseis nos despojos, porque outro combate nos aguarda. Jórgias está perto de nós nas montanhas, com suas forças. No momento, enfrentai os inimigos e combatei. Depois podereis apoderar-vos de seus despojos com toda tranquilidade. Ainda Judas falava, quando alguns homens apareceram e olharam do alto da montanha. Viram que o exército tinha sido posto em fuga e que o acampamento se queimava, porque a fumaça que se percebia indicava o que tinha acontecido. À vista disso, todos foram tomados de grande espanto, e certificando-se de que o exército de Judas se achava na planície pronto para o combate, fugiram todos para a terra estrangeira. Judas voltou para saquear o acampamento, e seus homens apoderaram-se de muito ouro, prata, jacinto, púrpura marinha e grandes riquezas. Ao voltarem, cantavam hinos e elevavam ao céu os louvores ao Senhor, exclamando: Ele é bom e sua misericórdia é eterna. Naquele dia foi grande a vitória que se alcançou em Israel. Os gentios que escaparam vieram contar a Lísias o acontecido. Ele ficou consternado e abatido, ouvindo-os, porque Israel não tinha sido tratado como ele quis e porque as ordens do rei não tinham sido cumpridas. Por isso, no dia seguinte, reuniu Lísias 60.000 infantes, escolhidos de 5.000 cavaleiros, para lutar contra os judeus. Esse exército veio de Idumeia, acampar em Bet-Sur. Judas foi ao encontro com 10.000 homens. Tendo ante os olhos desse poderoso exército, rezou nesses termos: Sede bendito, Salvador de Israel, vós que quebrastes a força do gigante, pela mão do vosso servo Davi, e entregastes os exércitos estrangeiros às mãos de Jonatas e do seu escudeiro. Entregai esse exército ao poder do povo de Israel, e confundi nossos inimigos com suas tropas e sua cavalaria. Inspirai-lhes o terror, fazei derreter seu orgulho audaz, que eles sejam sacudidos e pisados. Derrubai-os pela espada, dos que vos amam, e que todos aqueles que conhecem vosso nome cantem vossos louvores. Travou-se então o combate, e do exército de Lísias tombaram 5.000 homens, que sucumbiram diante deles. Vendo seu exército posto em fuga, e os judeus cheios de bravura, prontos a viver ou a morrer valentemente, voltou Lísias a Antioquia para regimentar tropas de mercenários, com o intuito de reaparecer na Judéia com um exército mais forte. Judas e seus irmãos disseram então: Eis que nossos inimigos estão aniquilados. Subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos. Reunindo todo o exército, subiram ao Monte Sinai. Contemplaram a desolação dos lugares santos, o altar profanado, as portas queimadas, os átrios cheios de arbustos que tinham nascido como num bosque ou sobre as colinas, os aposentos demolidos,
Rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinza. Prostraram-se com o rosto por terra, tocaram as trombetas e ergueram clamores ao céu. Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza, enquanto purificavam o templo. Escolheu sacerdotes sem mancha e zelosos da lei, os quais purificaram o templo, transportando para lugar impuro as pedras contaminadas. Consultaram-se entre si o que se deveria fazer com o altar dos holocaustos, que havia sido profanado. Tomaram a excelente ideia de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente, sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Tomaram pedras não talhadas segundo a lei e construíram um novo altar, semelhante ao primeiro. Restauraram o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios. Fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, que voltaram a brilhar no interior do templo. Colocaram pães sobre a mesa e suspenderam os véus, terminando completamente seu trabalho. No dia 25 do 9º mês, isto é, do mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado, que o altar foi de novo consagrado ao som de cânticos, das harpas, das liras e dos símbolos. Todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar e bendizer ao céu, aquele que os havia conduzido ao triunfo. Prolongaram por 8 dias a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios, de ação de graças e de louvor. Adornaram a fachada do templo com coroas de ouro e pequenos escudos. Consagraram as entradas do templo e os quartos, nos quais colocaram portas. Reinou uma alegria imensa entre o povo e o opróbrio das nações foi afastado. Foi estabelecido por Judas e seus irmãos e por toda a Assembleia de Israel, que os dias da dedicação do altar seriam celebrados cada ano em sua data própria, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, e isto com alegria e regozijo. Na mesma época, cercaram o Monte Sião com uma alta muralha, com fortes torres, para que não fosse mais possível as nações pisá-las aos pés como outrora. Judas pôs ali tropas para guardá-la e fortificou também Bet-Sur, para protegê-la, a fim de que o povo tivesse uma muralha na direção de Idumeia. Em resumo, o capítulo 11 de Romanos é uma das passagens mais profundas e teologicamente ricas de Paulo. Ele assegura que o endurecimento de Israel é temporário e parcial, servindo ao propósito de levar a salvação aos gentios. A analogia da oliveira é crucial para entender a interdependência e a relação contínua entre judeus e gentios no plano de Deus. Paulo conclui que a desobediência de todos os povos serve para magnificar a misericórdia universal de Deus, culminando em uma doxologia que celebra a profundidade insondável da sabedoria divina. Romanos capítulo 11, dos versículos 13 ao 36. Declaro-vos a vós, homens de origem pagã. Como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de, eventualmente, excitar a emulação os homens da minha raça e salvar alguns deles. Porque se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, os ramos também o são. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertado em seu lugar, e agora recebes seiva da raiz da oliveira, não te envaideças nem menospreze os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás também, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não te ensoberbeças, antes teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo.
suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Se tu, cortada da oliveira, de natureza selvagem, contra a tua natureza fostes enxertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Se quanto ao evangelho eles são inimigos de Deus, para proveito vosso, quanto à eleição, eles são muito queridos por causa de seus pais, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem por sua vez a misericórdia. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência, para usar com todos de misericórdia. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro, para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Em resumo, esse trecho do Salmo 79 é um apelo fervoroso e dramático para que Deus, o pastor e viticultor de Israel, se volte para seu povo. O salmista implora por proteção para a videira que ele mesmo plantou, pede juízo sobre os inimigos e suplica por restauração para a nação, prometendo fidelidade e louvor em troca da vida e do favor divino. O refrão repetido enfatiza a urgência e a dependência do povo da graça de Deus. Salmo 79, dos versículos 15 ao 20. Voltai, ó Deus dos exércitos, olhai do alto céu. Vede e vinde visitar a vinha. Protegei este cepo por vós plantado, este rebento que vossa mão cuidou. Aqueles que a queimaram e cortaram, pereçam em vossa presença ameaçadora. Estendei a mão sobre o homem que escolheste, sobre o homem que haveis fortificado, e não mais de vós nos apartaremos. Conservai-nos a vida, e então vos louvaremos. Restaurai-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos, mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos. Em resumo, esse trecho de sabedoria aprofunda a tese da providência divina, que controla e transforma a natureza. Para Israel, a criação se adapta para guiar e proteger, enquanto para os egípcios ela se volta contra eles. A inconstância e a teimosia dos egípcios, que os leva a esquecer os castigos anteriores e a persistir na perseguição, são a causa de seu próprio e justo aniquilamento no Mar Vermelho. Sabedoria, capítulo 19, dos versículos 6 ao 12. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi visto uma nuvem cobrir o acampamento, e a terra seca surgir do que tinha sido água, um caminho viável formar-se no Mar Vermelho, e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Por aí passou toda ela, a nação dos que vossa mão protegia, e que viram singulares prodígios. Iam como cavalos conduzidos à pastagem, e saltavam como cordeiros, glorificando a vós, Senhor, seu libertador, porque eles se lembravam ainda do que tinha acontecido na terra estrangeira, como a terra contrariando a geração dos vivos. Tinha produzido moscas, e como rio em lugar de peixe, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, premidos pela cobiça, pediram manjares delicados, porquanto para satisfazer os codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fossem antes advertidos pela violência dos raios.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.